também fazendo o hino, né, ao cemitério, adorar aqueles grandes cantores e outros ídolos que eles tinham. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Aonde nem a morte pôde deter ele, que hoje ele vive, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar a igreja das suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 27. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 26. A palavra do Senhor diz: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: é verdade que eu digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizerem um após ao outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos dois que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu, deu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando graça, dando graças a Deus, e dando graças, deu a todos que beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, queridos? Esse texto maravilhoso nós vem nos apresentando, né, a ceia do Senhor, onde eles estão convidados a sentar à mesa com o Senhor. E esse texto que é maravilhoso que vem nos falando da importância da comunhão, da importância de você assentar à mesa com o Senhor. O tema dessa noite é a última ceia de Jesus. O título da mensagem é As Minhas Lembranças. Quando nós falamos da ceia do Senhor, lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. O que nos remete é a lembrança. O que nos remete é a lembrança, onde nós lembramos do alto preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você. Onde muitos de nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Onde muitos de nós estávamos mergulhados no pecado, vivendo uma vida de pecado, vivendo cego, surdo e mudo, sem entendimento nenhum, sem conhecimento nenhum da verdadeira palavra da salvação. Porque nós fomos de uma forma ensinada pelos nossos pais, os nossos pais foram ensinados pelos pais deles, e nós ensinados pelos nossos pais. E nós não tivemos realmente uma instrução de quem é Jesus.
uma felicidade, uma prosperidade na vida. Aí, quando a gente fazia esse tipo de ação, e a gente, após algum tempo, entendia que aquilo ali era tudo balela, era tudo mentira. Aonde a gente entendia que cada vez que você ia adorar os deuses, você mergulhava cada vez mais no pecado. Até quando nós somos libertos da opressão do diabo, das cadeias do diabo, onde nós somos libertos mediante a palavra do Senhor. E esse texto vem nos levar para que nós venhamos a valorizar a comunhão com Cristo, viemos, irmãos, a reconhecer, entregar realmente a nossa vida ao Senhor, sermos obedientes ao Senhor e buscar mais intimidade com o Senhor. Por isso que nós somos convidados a sentar à mesa com o Senhor. Irmãos, quando a gente tem o entendimento de quão importante é você se assentar à mesa com a sua família, você fica lembrando, né? Ah, se eu soubesse disso antes. O quão importante é sentar à mesa com a sua família, para você cear no café da manhã, o almoço, a sua janta, o lanche da tarde, o quão importante é. E nessa noite a gente lembrando dentro do carpinteiro, lembrando também o quão importante é sentar à mesa, para que nós venhamos a ter a comunhão com o Senhor. E nesse texto que nós lemos, na véspera de sua crucificação, Jesus decide se sentar com os discípulos à mesa. Ele decidiu sentar à mesa com os discípulos para ali ter a última ceia com eles, para ter ali com eles uma comunhão, mais intimidade, assentado à mesa com o Senhor. E esse momento ali revela não apenas o cumprimento profético da Páscoa, mas também mensagens poderosas, onde Jesus se revela. Irmãos, se nós soubéssemos o quanto é poderoso quando nós nos assentamos à mesa, nós teríamos feito isso há muito mais tempo. Se você ainda não tem o costume de sentar à mesa para cear com a sua família, eu convido você a começar a fazer isso. Eu lembro do tempo que eu morava com minha mãe, quando chegava lá no almoço, a mãe falava: o seu almoço está pronto, cada um preparava o seu prato, cada um ia para o canto. Um ia para a frente da televisão, outro ia para o outro canto, outro ia para fora, mas sempre afastado, nunca juntos na mesa. Porque nossos pais não nos ensinou isso. O quão importante é você sentar à mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor, quando nós lembramos de sentar à mesa do Senhor, nos fala a respeito da provisão de Deus, fala da comunhão, fala da intimidade. É um lugar gostoso de estar ali, sentado à mesa. Quando você está ali reunido com a sua família. Em Salmos 23:5 diz, fala que a mesa é a provisão de Deus. Em Mateus 8:11 fala que a mesa aponta bondade eterna. A mesa de Jesus não é um lugar de memória, mas de transformação. Nela o Mestre revela a sua missão, nos convida ao arrependimento e estabelece a nova aliança. Querido, na mesa que você vê olhando para a sua esposa, olhando para os seus filhos, você vê olho no olho, você conversando com ele, trocando ideias, se abrindo, se confessando, assentado na mesa. Por isso que fala que a mesa é um lugar de transformação. É ali aquele momento especial quando você se senta com a sua família, você começa a conversar com a sua família, falar do dia que você teve, da luta que vocês estão enfrentando. Junto ali, entrar no consenso, o que nós vamos fazer, como vamos resolver isso. Na mesa que você está ouvindo seus filhos, é um momento de comunhão e também de transformação. Quando você tem esse entendimento, o quão importante é você sentar na mesa com o Senhor.
mesa dos discípulos. Aí ele sabia que um ia trair ele. Mas mesmo assim ele continuou na mesa da comunhão, fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Por isso que fala que a mesa é um lugar de comunhão, de intimidade, de arrependimento. Quando nós entendemos isso, que o quão poderoso é quando nós entendemos isso, quando nós nos assentamos à mesa. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é: a mesa de Jesus nos convida a um relacionamento intencional, com intenção de fazer. A mesa de Jesus nos convida a isso, a um relacionamento intencional. Os discípulos não esperavam possivelmente, eles tomaram a iniciativa de perguntar e servir. Eles queriam estar com o mestre, isso fala da comunhão com prioridade. Muitas vezes nós estamos colocando outras prioridades nas nossas vidas, do que servir ao Senhor, do que estar na presença do Senhor, do que buscar intimidade com o Senhor. Aquela música que fala de Maria e Marta, né? Uma deu prioridade mais para o serviço, mas a outra deu a prioridade àquilo que era melhor, aos pés de Jesus. E como está a nossa vida hoje? Quem ou o que nós estamos priorizando? O que nós estamos, em quem nós estamos dando mais prioridade? Será que as coisas do mundo, ao nosso trabalho? E muitas vezes nos esquecemos de priorizar a comunhão com o Senhor. Estamos deixando a presença do Senhor longe, a intimidade com o Senhor longe também. Porque a palavra do Senhor declara que diz que quando nós buscamos as primeiras coisas do reino, buscamos primeiro Jesus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas. E não fala somente algumas, fala todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus vai te dar condições, vai te abrir porta, vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te proteger, vai te guardar, todas as coisas. Mas muitas vezes nós estamos priorizando outras coisas, priorizando as coisas do mundo, em vez de priorizar a presença do Senhor, de compartilhar o amor do Senhor com outras pessoas. Nós temos que provocar isso, querido. Nós temos que ser ousados ao falar de Jesus a todas as pessoas, seja ela quem for. O seu companheiro do trabalho, o seu amigo dentro da sua faculdade, o seu chefe, o seu patrão, seja para qualquer pessoa. Você tem que provocar isso, falar do amor de Jesus, para que as pessoas venham conhecer realmente quem é Jesus e para que elas possam ter uma comunhão genuína com você. Muitas vezes nós estamos tentando falar para as pessoas de fora do nosso meio, mas muitas vezes as pessoas do nosso próprio meio estão longe da presença do Senhor, estão longe da comunhão e intimidade com o Senhor, porque estão priorizando outras coisas, menos estar em comunhão com o Senhor, menos em estar com intimidade com o Senhor, priorizando outras coisas. O mundo hoje está uma correria total, como disse a irmã, como está passando tão rápido os dias, muito rápido. Quando você acha que está terminando o dia, já está amanhecendo, as noites parecem que estão mais curtas, e aí parece que você não fez nada, e falta muitas coisas para fazer, o tempo curto. E nessa correria, muitas vezes você se esquece de parar o tempo, de parar um pouquinho e colocar-se diante do Senhor. Colocar diante do Senhor falando que você está cansado, que você está com alguma dificuldade, com lutas, tribulações. Colocar diante do Senhor que você precisa da ajuda do Senhor. Muitas vezes você se esquece de colocar isso na presença do Senhor, porque mediante a correria
renda para pagar a sua vida no final do mês. Muitas vezes estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. Estamos priorizando mais o dinheiro do que a Deus. Você está tão automático que você nem percebe mais que você está ficando longe da presença do Senhor. Queridos, nós temos que entender o quão importante é quando nós paramos um pouco, quando nós lembramos, atrás, que nós vimos toda essa correria, essa luta, mas hoje há esse entendimento que nós temos que buscar sempre sim a presença do Senhor, o entendimento do Senhor, para que o Senhor venha restaurar a nossa vida, nos transformar, nos dar força que nós precisamos todos. Por isso, quando chega no finalzinho da tarde, então você que almoça em casa, chega em casa, a mesa posta, está lá sua esposa, está seu marido, seus filhos, esperando você para almoçar. Acho que aquele momento é um momento de refrigério, um momento de paz, um momento de descanso, de conforto, porque você está no meio da sua família. É nesse momento que você parece que você renova as suas forças para voltar à luta de novo. E aí você volta para a luta, na correria do dia a dia e fica doido para voltar para casa. Porque a sua casa é um lugar de refúgio. A sua casa é que você entende que você tem uma família que ama você, que ora por você. É aquele que é na sua casa, sua família, que você abre o seu coração para a sua esposa. Você sabe que ele tem uma esposa idônea, auxiliadora, ajudadora, que vai estar sempre do seu lado. E isso é muito importante, a gente entender isso. Deus honra quem se posiciona com intencionalidade. Precisamos buscar e desejar, acima de tudo, a comunhão com Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho Cristo alguém, você tem. Quem somos nós para julgar alguém se tem comunhão com o Senhor? Mas se você está buscando, sim, ao Senhor, glória a Deus por isso. Se você não está buscando ao Senhor ainda, busque a presença do Senhor. Coloque na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão sossa, tão acomodada com tudo, e esquecendo realmente de viver o que Deus já tem para mim e para você. A palavra de Deus fala que o povo de Deus é um povo alegre, mas por que nós vemos tantos irmãos tristes? Tantos irmãos sofrendo. A palavra de Deus é bem clara. Que luta nós vamos enfrentar essa luta? Todos nós temos lutas. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, sim. Pensa em você numa igreja onde cada um tem um pensamento, tem um entendimento, tem as suas prioridades. Não é fácil. Mas nós temos que entender que precisamos buscar a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo não é somente você ler a Bíblia, não é somente você orar ao Senhor, você vir nos cultos de quarta, de domingo, na IBD, não é só isso, não é só você só dizimista ofertante, não é só isso. Nós temos que viver tudo isso é fora, nosso dia a dia. Na igreja é muito fácil. Onde há tanta luz, é fácil você ser luz no meio de tanta luz. Todos nós sabemos disso, conhecemos isso. Você pode até pensar, mas Deus, mas por que estou passando por tanta luta? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo na minha vida? É algo que você tem que parar, refletir. Tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa, está faltando virar uma chave, está faltando mais compromisso, mais comunhão com o Senhor. Deus nos convida
convida todo dia a sentar à mesa com Ele. Mas você tem a decisão de sentar ou não. E eu convido você a sentar à mesa com o Senhor. Não deixe, querido, de ouvir, de aceitar esse convite do Senhor, de você sentar a sua vida, compartilhar com Ele a sua vida, a vida que Ele já conhece. Mas Ele quer ouvir do Senhor. Eu lembro que na minha infância, minha família não tinha esse momento, porque nós fomos ensinados a isso. Hoje a gente traz a lembrança. Se naquele tempo, né, eu soubesse de tudo isso, quantas coisas poderiam ser quantas coisas poderiam ser quitadas? Se eu soubesse o que foi importante, se meus pais soubessem o que foi importante é sentar à mesa. Ali onde você é transformado, ali onde você, de uma forma, pede perdão, ali onde chega o arrependimento também. É a mesa do Senhor, Ele é comunhão junto com a sua família. Agora você vê uma família onde cada um pega o seu alimento, o seu prato, se afasta, vai para a televisão, vai jogar, vai para outro canto. Eu não sei como está essa família hoje, como está essa família, mas Deus sabe. E eu muitas vezes não sabe por que você está enfrentando tanta luta. Você não sabe por que outras vezes há tanta enfermidade na sua vida, na sua família. Porque realmente você tem entendido como é precioso estar em comunhão com o Senhor, assentado à mesa do Senhor. O segundo ponto que eu quero saber, irmãos, a mesa de Jesus nos convida à provisão sobrenatural. Camille, coloca para mim, fazendo um favor. Marcos capítulo 14, versículo 13 e 15. O texto que nós lemos. Marcos capítulo 14, versículo 13 e 15. Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá um outro homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e diz ao dono da casa onde ele entrar, e o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Amém, queridos? E ele nos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos. Glória a Deus por isso. Jesus deu uma direção aos seus discípulos. Jesus sempre vai te dar a direção profética na sua vida. Quando nós entendemos isso, quando nós buscamos ao Senhor, colocamos diante do Senhor, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos conduzir para o melhor caminho. A direção tem que ser do Senhor e não a nossa. Quando nós tentamos fazer as coisas pelos nossos próprios meios, pelas nossas próprias forças, se antes colocar diante do Senhor, irmão, é muito difícil dar certo. Pode dar certo por alguns instantes, mas não vai vingar, não vai durar isso. Jesus deu a direção aqui aos discípulos, e aquele lugar, preparar um lugar para ele que já tinha imobiliado, um lugar preparado. Jesus deu uma direção profética precisa, e tudo estava conforme ele disse. Se quando a palavra de Deus diz que você é coelheiro de Cristo, amém. Quando ela fala que você é filho, amém. Quando fala que você, querido, é mais do que vencedor de Jesus, amém. Toma posse dessas palavras do Senhor. Nós temos que parar de colocar sempre o não. Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Quando nós declaramos palavras negativas,
É como se estivesse abrindo uma porta para que o Filho venha entrar na sua vida e na sua família. É isso que tem alimentado o inimigo. Palavras negativas, sempre murmurando, reclamando de alguma coisa. Ei, você é filho e filha de Deus. Você foi doido com Cristo, filho. Já está tudo preparado para mim, para você, já está escrito ali. Claro que tem muita gente que porta meio, né? Cansado. Cristo mandar para alguma coisa. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque, pastor, isso é muito bom para que você entenda que você precisa mais de Deus. Para que você venha buscar mais a presença do Senhor. Porque tudo já está escrito ali no livro da vida. Já está preparado para mim e para você. Antes mesmo deles chegarem, a mesa já estava preparada. A mesa já estava preparada para mim e para você. Jesus nos convida a sentar na mesa junto com Ele, cear junto com Ele. É um momento de alegria, é um momento de paz, é um momento de arrependimento, de transformação. Quando você está sentado à mesa com o Senhor, isso nos ensina que onde Jesus nos envia, Ele já provou tudo o que é necessário. Glória a Deus por isso. Então, aonde Deus colocar você, aonde Deus enviar você, a provisão de Deus, já está tudo preparado. Aqueles grandes homens da palavra de Deus da Bíblia, muitos não sabiam para onde ir, mas obedeceram a palavra do Senhor e foram. E lá Deus proveu tudo na vida deles. E eles se tornaram grandes homens do Senhor, grandes líderes. Então, ele fica preocupado pelo dia de amanhã. Hoje, pela manhã, nós falamos muito a respeito disso. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence somente ao Senhor. Descanse no Senhor. Confie no Senhor, que Ele vai prover na sua vida. Ele vai te importar, vai te dar condições. Aquela luta que você faz, hora que você está orando, Deus vai prover na sua vida. Deus vai enviar pessoas para falar com você. Deus vai falar com você através dos sonhos. Deus vai falar com você. Mas a palavra é clara: não desanime, não esmoreça. Busque, querido, ao Senhor, que vai te dar a força que você precisa, que Ele vai te dar a paz que você precisa, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a fonte da água viva, ou melhor, Ele é a água viva. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Ele sabe. E Ele tem nos convidado todo dia a sentar à sua mesa, para ter uma conversa comigo e com você. Ele quer que você abra seu coração dele. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você peça perdão. Ele quer que você seja transformado. Ele só quer ouvir isso da sua boca. Da sua boca. E Ele tem te convidado todo dia para sentar à sua mesa. A gente entrega o livro ao Senhor, porque Ele não sabe no dia. A gente sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, a gente não sabe. Mas se a gente ficar aqui martelando com algumas coisas, preocupado com algumas coisas, a gente vai acabar doente, onde se encontra muitas pessoas doentes. E aí no dia que Deus já tem preparado para ele, aí é um cristão triste, chateado, amargurado, adquirindo somente mais doença, mais enfermidade. Nós temos que buscar o Senhor, pedir ao Senhor esse entendimento, que a nossa vida é do Senhor, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser uma verdade em nossas vidas. Tem que ser uma verdade, querido. Por isso hoje há muitas de nossas igrejas, querido, onde ele não se fala mais no pão, porque está vazia. Não fala mais do amor de Deus, não fala